piercing é uma forma de modificação corporal que vem ganhando cada vez mais espaço entre os jovens. Assim como a tatuagem, há todo um estigma sobre o uso dele e até um pouco de polêmica que divide opiniões. Eu sou a Lirvonte e esse é o Nada no Closet. Se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Ao longo do tempo, as pessoas usaram piercing por diferentes razões. Por causa de sua cultura, motivos religiosos, sexuais ou como a dor. Segundo o Encyclopedia of Clothing Fashion, muito do que se é falado sobre a história do body piercing é fictício, como os egípcios usarem joias no umbigo ou os romanos piercing no mamilo e nas genitais. Isso tudo teria sido contado por Richard Singleton, também conhecido como Doug Mallow, um entusiasta do piercing nos anos 70, não tendo nenhuma das suas histórias comprovadas pelos antropólogos. De fato, o piercing mais antigo já encontrado data de 5.000 anos. Acredita-se que essas tribos começaram a furar algumas partes do seu corpo, pois tinham a crença de que o piercing tinha a propriedade mágica para afastar espíritos. O piercing na orelha parece ter sido o mais popular, sendo até mesmo encontrado na múmia de uma rainha do Antigo Egito. Além de ser praticado pelos povos nativos da Nova Zelândia, os Maoris, e como parte dos ritos tradicionais das culturas tailandesa e polinésia. Já a prática de usar alargador aparece em culturas como os Maasais na África, os Daiks no leste asiático, e algo que você já deve ter visto em algum momento da sua vida, os botoque ou batoque, que são aqueles discos de madeira usados no lábio inferior pela tribo etíope Mursai e pelos índios caipós, e nesse último é usado como um sinal de que a pessoa tem uma boa oratória e por chefes de guerra. Um exemplo disso é o cacique Raoni, um ativista ambiental líder dos caipós. É provável que o piercing no nariz tenha se originado no Oriente Médio e se difundiu por toda a Índia como demonstrativo de posição social, enquanto os maias e os aztecas furavam temporariamente as suas línguas como parte de um ritual de tirar sangue para cerimônias. O piercing no lábio, também chamado de labret, teria sido bastante usado pelos inuites, representando a transição para o mundo adulto. Acredita-se que a rainha Isabel da Bavária foi a primeira a furar seu mamilo como adorno, já que a moda na época eram os decotes baixos. Já a polêmica dos piercings genitais tem toda a sua evidência no Kama Sutra, e era recomendado como forma de prazer. Com a propagação do cristianismo durante a Idade Média, o piercing passou a ser visto como uma ameaça aos valores cristãos. A ideia era que o corpo é feito à imagem de Deus e é perfeito, e que não deveria ser alterado, diz o antropólogo e especialista em body piercing Paul King. E assim como a tatuagem, ele era praticado por cortesãos, marinheiros e pessoas que viviam à margem da sociedade. As coisas começaram a mudar durante o Renascimento, conforme os britânicos iam explorando e saqueando, usando o piercing para afirmar a sua superioridade. Se tornou grande tendência entre os homens e as mulheres da nobreza exibir seus brincos de pérola e diamantes. Podemos até mesmo ver em uma pintura William Shakespeare com sua orelha furada. A aceitabilidade dos piercings entraram e saíram de moda ao longo do tempo, sofrendo grandes períodos de hiato. Ele só volta mesmo para ficar lá nos anos 60 e 70, com os vários movimentos de subcultura que foram surgindo. Os hippies começaram a viajar para a Índia e trouxeram a ideia de furar o nariz, que também foi adotado e bastante popular no movimento punk nos anos 70. Porém, essa prática, que ainda era muito restrita a esses grupos, não tinham o devido cuidado. A maioria das pessoas estavam se perfurando ou tinham um amigo corajoso o suficiente para fazer isso por elas. As precauções de segurança foram variadas, resultando em muitas infecções e posicionamentos inadequados, diz Brian Skilling, perfurador veterano e membro do conselho da Associação de Profissionais de Piercing. Em 1975 foi que surgiu as técnicas e equipamentos básicos que se tornaram padrão que conhecemos hoje. Os responsáveis por isso foi Jim Ward, que abriu a Goglet, o primeiro estúdio profissional de piercing financiado por Doug Mallow. Sim, o mesmo cara lá do começo que criou algumas das histórias mais contadas sobre as origens dos piercings. Essas histórias ficcionais ajudaram a promover a perfuração em lugares não convencionais como genital, rosto, língua, além de fazer um marketing ali do próprio estúdio. Os primeiros clientes eram os membros da comunidade BDSM e os punks, e foi se expandindo até chegar em outras comunidades nos anos 90,
que foi quando ele caiu na moda mainstream, principalmente por conta do vídeo da música Crying do Aerosmith, no qual a atriz que fez as patricinhas de Beverly Hills, Alice Silverstone, fazia um piercing no umbigo. Passamos de pessoas que pensavam que o piercing no umbigo era complicado e demorava a cicatrizar, para de repente, todo mundo querendo um piercing no umbigo, explica Brian Skiller. Entretanto, ainda havia muita controvérsia por grande parte dos pais. Houve todo tipo de reação dos pais que não queriam que seus filhos fizessem piercing no umbigo. De meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, houve uma enxurrada de artigos sensacionalistas sobre os horrores do piercing, o que não foi efetivo porque ele já estava em vários lugares da mídia, em celebridades que eram formadoras de tendência como a modelo Naomi Campbell, Madonna e mais tarde, nos anos 2000, em Britney Spears e Christina Aguilera. O curioso, quando a gente para ligar uma coisa a outra, é que a modelagem de sucesso dessa época era uma blusa cropped e com a parte de baixo de cintura baixa, né? Tudo muito bem estruturado para desfilar por aí com piercing no umbigo, não é mesmo? Embora existissem profissionais, acessibilidade e segurança para fazer o furo, alguns profissionais da época, como já citados aqui, desconfiam que algumas pessoas faziam isso escondido em casa. Quem aí já não se sentiu influenciado a pegar uma maçã e uma agulha e furar a orelha por conta própria, que nem Lindsay Lohan em Operação Cupido? Eu certamente quis, mas o medo foi maior. Os piercings dominaram a cultura pop e chegaram até a alta costura, em desfiles como Christian Dior e Givenchy. Hoje em dia, por vários fatores como os influenciadores e a internet, o piercing não é visto de forma tão escandalosa. Pois se até a Kylie Jenner e a Rihanna, que são grandes sucessos na sua indústria, têm um furo, porque eu, meros mortal, não o teria, não é mesmo? É algo que se tornou tão parte do meio que existe até piercings de pressão para quem não quer furar. Embora tenha se tornado relativamente comum entre os milênios e a geração Z, ainda existe muito tabu e preconceito que são associados à marginalidade e à rebeldia em alguns ambientes de trabalho e escola. Você provavelmente deve conhecer alguém que fez o piercing em um lugar mais discreto ou que dá para remover ou esconder por conta de querer seguir uma profissão ou algo do tipo que não permite o piercing ou que ele não é bom visto. Fora outra discussão que não tem nada a ver com preconceito, mas sim com direito de escolha, que é sobre furar ou não a orelha de um bebê. Independente de ser usado para se rebelar contra os pais, contra a sociedade, ou como meio de se expressar através da moda e mostrar domínio sobre o seu corpo, é inegável que estamos participando de uma tendência que existe há séculos e séculos e séculos. Os piercings carregam uma bagagem cultural e individual que dificilmente fará com que ele desapareça completamente da nossa sociedade. Ele vai ter momentos em que vai ser mais popular e outros não, como tudo na moda, mas continuará entre nós. Você teria coragem de fazer um piercing? Ou já fez um escondido? Me conta aqui embaixo. E estamos chegando a quase 200 mil inscritos, então se inscreve aí. Até a próxima. Tchau!